A paz do Senhor Jesus, abençoados e abençoadas, príncipes e princesas do Senhor. Eu sou o pastor Carlos Moura e estamos em mais um devocional, Uma Luz na Escuridão, trazendo hoje o seguinte tema: atitudes em cima de uma palavra profética. E a leitura hoje, que vai pautar esse tema, está em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. E por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. E quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e gritaram: "É um fantasma!", cheio de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: "Não tenha medo, coragem, sou eu." Então Pedro gritou: "Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está." E Jesus respondeu: "Venha." Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Amados, todos nós conhecemos essa palavra. Muitos pregadores já pregaram para você acerca de Jesus ter andado sobre o mar, a Pedro ter também se movido, ter andado sobre as águas, ter falhado a fé quando ele olhou para o lado. Mas eu quero trazer algo interessante para você que talvez você não tenha notado. Querido, naquele momento de adversidade, Jesus, ele ouve o clamor. Às vezes nós pensamos que o nosso Deus não está olhando para nós. Pelo contrário, lá do monte, ele nos vê. E Jesus, ouvindo o clamor dos seus discípulos, ele vai em direção ao barco. E muitos, naquele barco ali, naquele mover, e olha que eles eram marinheiros, eles eram pescadores, a maioria deles ali era pescadores, mas eles temeram. Por quê? O balanço das águas fugiu àquilo que eles poderiam fazer. Porém, quando Jesus se apresenta, o único que teve uma atitude de dizer: "Senhor, se tu és tu mesmo, eu também quero andar igual a ti." Querido, você já, no momento de luta, já ansiou andar como Jesus? A falar como Jesus? Pedro foi o único que teve um ato de coragem de dizer: "Senhor, se é tu mesmo", ele poderia dizer assim: "Vem aqui no barco e acalma essa tempestade, nos socorre", mas não. Ele, num ato de fé, de coragem, ele disse: "Senhor, se é tu mesmo, se tu for mesmo meu Deus, tu consegue fazer com que eu ande igualzinho a tu. Então eu também quero andar sobre as águas." E Jesus, ele lança uma palavra profética: "Venha." E Pedro, ele, em atitude de obediência à palavra profética, ele flui no profético, ele anda sobre a palavra profética proferida por Jesus. E o que acontece? Ele anda sobre as águas. Querido, eu não sei o que você está passando, mas o nosso Deus, ele está próximo, Jesus, ele está próximo. Foi promessa dele: "Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Ele nunca nos abandona. O nome dele é Emanuel, é o Deus conosco. Então você tem que tomar um ato de atitude. Jesus já disse: "Venha a mim, todos vós que está cansados, fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei." Então flua nesse ato profético. Jesus já deu a ordem: vá até ele. Quando viram Jesus, querido, ninguém mais reclamou do balanço das ondas, porque eles tiraram os olhos das ondas, tiraram os olhos do problema e olharam para Jesus. Está na hora de você tirar os olhos do problema, olhar para Jesus e fluir na palavra profética que vem da sua boca. Amém, queridos? Bom, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Até o nosso próximo encontro. Queira Deus.